Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna, sou professora do Instituto de Economia da Unicamp e nesta ocasião analisaremos o conceito de intervalo de confiança, utilizando como exemplo a análise e construção conceitual do intervalo de confiança para a média populacional. Eu enfatizo aqui a questão populacional porque devemos sempre ter em consideração que toda estimativa visa a inferência ou a análise de um parâmetro que nós desconhecemos. Então, quando a gente olha para intervalos de confiança, no fundo, e já adiantando um pouco o conteúdo deste vídeo, a gente está se referindo a estimativas intervalares para parâmetros, ou seja, para variáveis populacionais, nunca para valores amostrais ou para medidas amostrais, tá? Então, aqui o termo populacional enfatiza o que implicitamente nós já consideraremos, mesmo que a gente não mencione explicitamente esse termo. Portanto, todo intervalo de confiança e toda estimativa é realizada visando inferência sobre medidas populacionais, como é o caso da média, da proporção e da variância, por exemplo. Tá bom? Muito bem, para introduzir então o conceito de intervalo de confiança, eu trago aqui uma ilustração. Veja que o gráfico à esquerda é igual ao que está na direita. No caso, nós já conhecemos este gráfico do vídeo sobre propriedades assintóticas, né? O θ representa aqui o parâmetro, o valor populacional que nós queremos estimar em ambos os gráficos, e cada pontinho em vermelho representa uma tentativa da gente estimar esse valor pontual. Veja que, dependendo do estimador que nós usemos, teremos uma precisão e uma acurácia diferente, né? Porque, em função da amostra que nós tenhamos, nós vamos ter uma estimativa diferente para o mesmo parâmetro. Então, cada pontinho vermelho me representa aqui o resultado desse esforço de estimação pontual desse parâmetro a partir de amostras diferentes, certo? Bom, seguindo com o desenvolvimento, né, dessa nossa intuição para entender melhor o que é um intervalo de confiança, imagina que aqui eu joguei então um dardo visando acertar este alvo, ou seja, eu peguei uma amostra por amostragem aleatória simples, estimei o valor e acertei no alvo. Essa setinha aqui fininha representa isso. Mas você percebe que isso não necessariamente vai acontecer para toda amostra? Quando a gente estudou, por exemplo, a distribuição amostral da média, que também aparece logo nos primeiros vídeos aqui na plataforma, a gente vê, assim como esses pontinhos vermelhos nos representam e nos relembram, né, de que isso aqui, de fato, vai ser bastante difícil, porque dependendo da amostra, a gente pode obter uma estimativa que se afasta significativamente desse valor que queremos estimar, e em outras ocasiões, novamente, dependendo da amostra que a gente use, a gente vai chegar muito pertinho, mas nós não necessariamente acertaremos a cada tentativa esse alvo. Pode ser que a gente não acerte mesmo nenhuma das tentativas. Então, essa estimativa pontual e este gráfico aqui no fundo nos querem expressar, né, a dificuldade de acertar esse alvo a partir de um único lance, que seria aquela amostra única que você vai ter acesso. Para contornar isso, suponha agora que você não tem esse dardinho. Imagina que isso aqui a gente cola na parede e você quer acertar este valor central, esse pontinho aqui no meio, né? O alvo. Mas você não vai usar esse dardinho fininho, não. Você vai usar um dardo bem gordo, né? E você vai ter a força para jogar esse dardo e acertar não apenas um ponto na tua parede, mas uma área. Uma área. Perceba então aqui que o dardo, né, de tão pesado, não consegui fazer com que ele me acerte exatamente o alvo. Ele acertou em alguma região ali perto, né? Aonde? Bem onde está esse ponto vermelho aqui grandão, né? Ele não acertou, mas ele é tão gordo que ele fez uma marca na parede aqui, representada por este círculo cinza, de maneira que a área contém o alvo. É uma forma
também da gente acertar aquele alvo. Eu não acertei ele diretamente, mas a partir do valor pontual da seta, do valor central, né, ao considerar a área de incidência, por exemplo, eu acabo acertando o alvo. Quando a gente, então, estabelece uma estimativa de maneira que ele incorpore não apenas o valor pontual, como neste caso, mas sim uma margem de erro, um delta, chama como que ser aqui, ó, essa margem aqui, né, mais menos algum valor que me represente essa área de incidência, eu vou estar construindo o que a gente conhece na estatística como estimativa intervalar, que não é outra coisa que o intervalo de confiança, certo? E qual que é o melhor? Uma estimativa pontual ou uma estimativa intervalar? Bom, a gente faz o melhor com o que tem, né? Mas veja bem aqui, compare. Eu deixei 3 exemplos que no geral eu discuto quando temos aulas presenciais, né? Mas pega esse aqui, por exemplo. Eu quero analisar, né, fazer um relatório sobre o desempenho dos meus alunos ao longo da minha vida acadêmica como professora. E eu pego assim, olha, eu não tenho muita certeza, mas se eu me guio, talvez pelas 2 últimas turmas, ou seja, meu tamanho de amostra 2, eu posso estimar pontualmente que essa média é de 6,5. Percebe que, se eu levantar todo o meu histórico de turmas ao longo dos meus 10 anos como docente, seria mais interessante, se eu quisesse acertar esse alvo, fornecer um intervalo expresso numa frase como a que aparece à direita. Leia, ó. Temos 95% de confiança que a média verdadeira de desempenho dos alunos se encontra entre 5,5 e 7,2. Por que que isso aqui vai ser mais rico, digamos assim? Porque o fato de trabalhar com uma amostra para o cálculo de uma estimativa pontual, percebe que eu vou acabar no caso do primeiro gráfico do slide anterior, ou seja, o caso de usar o dardinho para eu acertar um ponto na parede. Já neste outro caso, ao fornecer esse intervalo, é como se estivesse acertando ou lançando infinitos dardos, porque eu tenho 5,5, 5,51, 5,2, 5,7, infinitas tentativas implicitamente contidas dentro daquele intervalo. Portanto, é como se eu estivesse usando aquele dardo gordo para acertar não apenas um pontinho na minha parede, mas uma área. Né? No caso, representada agora sim matematicamente por um intervalo e estatisticamente pelo que a gente está aqui conhecendo e apresentando como um intervalo de confiança. Temos aqui outros 2 casos, por exemplo. O segundo, sobre o clima de Campinas. A temperatura máxima em Campinas durante fevereiro é de 40 graus. Não sei, mas concorda que eu vou ter mais chance de acertar se eu afirmar com 95% de confiança de que a temperatura máxima real em Campinas durante os fevereiros está entre 35 e 42 graus? É uma informação até mais rica, né? Mais abrangente, né? Por último, a média de número de páginas dos meus livros é de 200. Já no outro, eu digo com 99% de confiança, maior confiança, de que o número de páginas está entre 180 e 270, né? De novo, aqui eu tenho um dardinho, que é bom, não está errado, é bom, mas aqui eu tenho um dardão, né? Que acaba sendo melhor sob o ponto de vista da gente acertar o alvo, ou seja, de fornecer uma estimativa que efetivamente me represente e contenha o valor real, o valor populacional daquele parâmetro que eu quero analisar, certo? Então, se a estimativa pontual é boa, a estimativa intervalar
naturalmente será melhor. Ok? Muito bem. E qual é a forma geral de um intervalo de confiança? Eu estou usando aqui a sigla IC para intervalo de confiança. Ela vai ser geralmente composta, ó, por uma estimativa pontual, mais ou menos uma margem de erro, né? Por quê? Qual será a estimativa pontual? Será o meu dardinho. É como se esse valor pontual estimado, que está aqui representado pelo centro da rede, que eu vou usar para capturar o valor populacional representado por esse outro pontinho aqui, o Real Population, né? E aqui tem Point Estimate, né? O valor central dado pela estimativa pontual. No caso da média, por exemplo, seria o x barra, e o valor do parâmetro, que eu desconheço, eu quero que ele esteja contido na minha rede, né? No caso, vai ser o θ do primeiro gráfico aqui deste vídeo, né? Que sempre está aqui representado por esse pontinho aqui preto, ó, né? O Real Population Mean. Então, essa medida pontual vai guiar a minha rede, ó. Para onde que ela cai, né? Ela vai ser dada por esse valor pontual. Agora, que tão grande que a minha rede é, né? Ou seja, que tão grande vai ser aquele círculo cinza, o meu dardo, a grossura do meu dardo, vai ser dado por essa margem de erro, né? Então, no fundo, eu resumo aqui neste slide, né? Você estará usando uma estimativa para apontar essa rede que capturará todos os valores possíveis que um parâmetro teria na população. E a gente torce para que esse conjunto de valores contidos nessa rede aqui, né, contenha esse valor populacional. A gente tem certeza? Não tem certeza. Lembra que a média amostral tem uma distribuição amostral com um valor pontual, que em teoria, né, ele acerta o alvo, mas ela tem uma variabilidade, e essa variabilidade pode ser pequena, como pode ser grande, né, dependendo do tamanho da amostra e do valor da variância populacional, né? Então, a gente não tem certeza, né, que isso de fato aconteça, né, que o valor populacional esteja contido nesse intervalo. Mas, quanto maior a sua amostra, né, melhor a nossa estimativa e menor precisará ser a nossa rede para ela ser contida. Lembra que a dispersão da média amostral diminui com o tamanho da amostra, né? E como é um estimador não viesado, com uma variabilidade menor, eu vou precisar de um intervalo menor para garantir, né, e garantir ainda que esse valor populacional esteja contido naquela amostra. Tem um vídeo sobre distribuição amostral da média que eu sugiro que você veja, caso não esteja lembrado desse assunto. E só para destacar aqui essa figurinha bonita, né, eu puxei do material desta professora, da Nicole, e do seu livro, né, Statistics with R, tá? Eu deixo aqui o link porque a gente tem que reconhecer os direitos autorais, né? Muito bem, lembra disso então, quando melhor a amostra, mais precisa será a nossa rede, né? Por quê? Porque a variabilidade do nosso estimador será menor. Então, todos os lances, mesmo com uma seta ou um dardo fininho, ficarão mais próximos ao valor populacional que eu quero. Portanto, o uso de uma seta ou de um dardo mais gordo será desnecessário, tá? Essa é a intuição, tá? Por trás do conceito de intervalo de confiança. Que mais? Bom, continuando com a forma geral de um intervalo de confiança, a gente tem que considerar também que quanto maior a certeza, maior terá que ser a nossa rede, né? Esse é um contraponto. Se eu uso uma rede grandona, eu terei mais chances de eu capturar ou de eu acertar o valor populacional que a gente está querendo, né, obter. Porém, tudo tem um equilíbrio, né? Por exemplo, de que me serve nós aqui no Brasil falar, bom, a média histórica de desempenho dos meus alunos está entre 0 e 10. Tenho 100% de confiança, mas que utilidade me traz essa informação, essa estimativa? Percebe?
Nenhuma, né? Porque a gente já sabe implicitamente que as nossas notas aqui variam de 0 a 10. Então, eu fornecer isso como uma estimativa intervalar da média de desempenho dos meus alunos, mesmo com 100% de confiança, é inútil, né? É inútil. Por quê? Porque quanto maior o intervalo de confiança, maior será a rede, né? É analogia, né? E maior será a nossa certeza. Mas que tão útil será? Né? Se a isso a gente associa custo, por exemplo, algum problema, é maior, porque uma rede maior também custa mais, não é? Então, o intervalo de confiança maior, né? A gente vai mais para frente, tem algum contraponto com precisão, né? E para a gente ter estimadores mais precisos, a gente precisa diminuir o quê? A variância. Para diminuir a variância, eu preciso aumentar o tamanho da minha amostra. E a gente sabe que coletar amostras tem naturalmente um custo associado, né? Então, não é simplesmente sair por ali com a maior rede que você tenha para querer acertar aquele alvo, tá? E é por isso, né, que o intervalo de confiança, a gente vai ver lá mais para frente também com mais detalhe isso, né? Que a 99% de confiança, eu terei um intervalo maior, mais largo, que o intervalo de confiança 95 a 90%, né? Quanto maior a confiança, maior vai ser a tela, né? Aqui a rede. Quanto maior essa rede, maior também a margem de erro, que nem aquele exemplo da média das notas, né? O meu intervalo de 0 a 10 certamente vai me dar uma margem de erro maior do que eu fornecer, por exemplo, o intervalo de confiança 90%, que vai talvez de 6,6 a 8,4, né? Fica esperto então com relação a isso, porque são dois elementos que até agora eu venho destacando na construção de um intervalo de confiança: o tamanho da amostra e a questão da confiança, ou seja, a certeza, que afeta também o tamanho da rede que a gente precisa, ou que a gente acaba tendo, né? E novamente eu destaco aqui, note, né, que o intervalo de confiança é para o parâmetro. Eu quero acertar o valor populacional aqui, ó, né? Não é para um valor amostral. Eu uso o estimador pontual, ou estimativa pontual, perdão, tá? Que é isso aqui, para a partir dela direcionar para onde que eu jogo a minha rede, né? Mas o intervalo de confiança nunca será para a média amostral. Ele é construído a partir da média amostral, para o caso da média, para estimar intervalarmente a média populacional, tá bom? Muito bem. Então, para o caso do intervalo de confiança da média populacional, perceba aqui, não vou falar mais populacional, né? A gente sabe que a média amostral tem uma distribuição normal com média mean, porque ele é não biasado, e uma variância que diminui com o tamanho da amostra, né? Que é o sigma ao quadrado sobre o n. O sigma ao quadrado é o valor da variância observada na população. Então, você tem aqui um valor populacional. A princípio, você tem que conhecer essa variância, né? Logo, né, o meu intervalo de confiança para essa média a um determinado nível de confiança vai ser dado, ó, a direção da minha rede, né? É o x barra, certo? Estimativa pontual a partir de uma amostra, mais menos a minha margem de erro, que tão grande vai ser o meu círculo de incidência no tiro ao alvo, ou o meu intervalo. Isso aqui vai depender de dois fatores, lembra? Do tamanho da amostra, pela variância do estimador. Quanto menor o seu desvio padrão, mais preciso ele será, portanto, eu precisarei de uma rede menor. E do nível de confiança com o qual eu quero construir esse intervalo, que se refletirá nessa constante aqui, que logo nós veremos de que se trata, tá bom? Muito bem, esse desvio padrão, então, representaria hipoteticamente o tamanho da rede que eu preciso,
né? Mas como eu sei que eu estou jogando uma confiança, estou apostando com uma determinada confiança, e, portanto, essa rede é regulada por esse nível de confiança que eu quero considerar para construir esse intervalo, né? Portanto, eu tenho esse C aqui que acaba ponderando o tamanho real da minha rede, e, portanto, isso aqui me dá uma ideia da rede que de fato eu tenho, né? Que de fato eu tenho. Muito bem. Essa é uma explicação, tá? Que eu construí para vocês entenderem o processo de construção de um intervalo de confiança e do que ele representa, tá? Muito bem. Até ali a gente viu uma explicação possível que nos permite construir a nossa intuição a respeito do conceito de intervalo de confiança e dos elementos que o constituem, certo? Para isso, fomos utilizando a média como exemplo, tá? Isso porque o processo de construção de um intervalo de confiança para outros parâmetros é muito parecido, salvo pouquíssimas exceções, tá? Mas tu sabe que o nosso livro-texto, ele apresenta uma explicação um pouquinho diferente, mas que eu acredito ser muito importante da gente expor aqui também, porque ele traz elementos necessários para a gente explicar melhor o jargão, ou seja, o conjunto de palavras que a gente utiliza e que em ocasiões podem ser mal interpretadas com relação ao conceito real de intervalo de confiança, que é aquilo que eu te apresentei até agora, tá? Mas tenho algumas ressalvas para você entender a 100% aquele conceito, tá? Muito bem, ele parte assim, ó. Construir um intervalo de confiança em torno do valor pontual, estou usando como exemplo a média de novo, de forma que esse intervalo contenha o valor do parâmetro μ com um dado nível de confiança gama, equivale a calcular esta probabilidade aqui. Ó, a probabilidade, né, já na escala da normal padrão, a gente sabe que podemos fazer isso pelo teorema do limite central, quando a gente aplica a transformação, né? Esse intervalo de confiança, no fundo, representa uma probabilidade, ó. A probabilidade desse intervalo conter o valor populacional a 90%, a 95%, a gama por cento de confiança. E isso aí, né? Se a gente voltar para a escala real, digamos assim, ou seja, para os valores na escala do x barra ou do μ, e não da variável normal padrão, a gente tem, né, a probabilidade aqui reescrita dessa maneira. Perceba que aqui reaparece o tamanho da amostra, o desvio padrão populacional, o valor crítico definido pelo Raman, né? Isso aqui você tira fácil da tabela ou com um Q enorme no R. Você elabora, reescreve essa probabilidade de maneira que você coloca no meio o valor populacional. Então, você tem que a chance desse intervalo conter esse valor populacional é gama, né? Portanto, né, aqui a partir dessa probabilidade que você reescreve o intervalo de confiança da maneira como a Nicole nos apresenta, né? E eu apresento a vocês no slide anterior, ó, é igual a um valor pontual mais menos uma margem de erro. E essa margem de erro não é outra coisa que uma constante, um valor que pondera o desvio padrão do estimador. Olha aqui o desvio padrão da média amostral, que é o exemplo que a gente está utilizando aqui, e aquela constante que leva em consideração o nível de confiança com o qual a gente quer construir aquele intervalo. Então, dado esse nível de confiança, eu defino esse valor crítico, que não será outra coisa que a minha constante que vai regular o tamanho da rede que eu tenho, certo? Então, percebe aqui, o tamanho da amostra importa e determina a amplitude do meu intervalo de confiança a partir de um valor central para esse intervalo. Percebe que o valor que você adiciona a mais
o que subtrai a menos, né, que tira desse valor pontual, é igual. Esse valor aqui é para mais e para menos, né? Então, ele, né, a amplitude, ou seja, o tamanho da minha rede, dependerá desse nível de confiança e desse tamanho de amostra que eu utilizei para o cálculo da minha estimativa pontual, certo? Agora, percebe aqui essa figurinha, ó, só para fechar com relação a o nível de confiança, ou seja, a certeza de que aquele intervalo ou que a minha rede conterá o valor populacional, né? Percebe aqui, não é? Ó, para um nível de confiança, usando o conceito de probabilidade ali do Boussabi associado ao intervalo de confiança, você tem aqui o valor crítico e menos o valor crítico, né? O nível de confiança, né, é representado por essa probabilidade, a probabilidade do valor Z estar contido neste intervalo. É aquela primeira probabilidade do slide anterior. Você define esse valor crítico. Agora, se a probabilidade, o nível de confiança diminui, por exemplo, para 75%, concorda que a área que representa essa probabilidade centrada, né, no valor pontual, na estimativa pontual, lembra que o x-bar é um estimador não viesado, a sua esperança é igual ao valor populacional, portanto, na escala da normal padrão, a sua média é zero, né? Por isso que aqui a área que representa essa probabilidade está centrada no zero. Se esse nível de confiança diminui, essa área será menor, então, né? Portanto, na hora que eu vou olhar o valor crítico 2, associado a gama 75%, ele se encontrará à esquerda do valor crítico 1, né? Que eles estão um pouquinho mais para a direita, né? Do eixo, né? Portanto, você tem que esse valor crítico 1, associado a um nível de confiança de 95%, será maior que o valor crítico 2, associado a um nível de confiança de 75%. E se essa constante 1 é maior, portanto, a margem de erro para o nível de confiança maior será também maior, né? Isso porque a variância do estimador só depende do tamanho da amostra, não do nível de confiança. Então, aquele sigma sobre raiz de n não aumenta nem diminui. Ele não muda com o nível de confiança. O que muda é aquela constante que, no final de contas, regula o tamanho da nossa rede. E como você vê aqui, né, agora, quanto maior o nível de confiança, maior será, né, aquela constante e, portanto, maior será a nossa rede. Lembre intuitivamente, nossa, mas então maior o erro? Não, mas menor será a nossa precisão, né, no final de contas, com relação ao intervalo, como resposta, como estimativa do meu valor, né? Isso porque eu estou usando uma rede maior, certo? Muito bem. Graficamente, mais uma coisa ali para bater o martelo com isso, né? Olha, você tem aqui o valor central da estimativa, né? O valor pontual, o intervalo de confiança 95% vai me dar um círculo grande que pode estar contendo, mas o intervalo de confiança construído com um gama menor, um nível de confiança menor, vai me fornecer aqui, né, por causa dessa constante aqui ser menor, que neste caso, né, eu vou usar uma tela menor e posso não estar contendo o valor do parâmetro dentro desse intervalo, né? E aqui vem outra coisa, né? Percebe que aqui o parâmetro está contido ou não no intervalo. Não é que, eu tenho 95% de chance do meu intervalo conter ou não. Ele está ou não está dentro do intervalo de confiança. Mas perceba que o intervalo de confiança é, no fundo, associado a uma probabilidade. E o que isso tem a ver? Já fiz confusão, né? Já confundiu tudo aqui. Lembra que o Gustavo me trouxe o conceito de intervalo de confiança como uma probabilidade. Mas como se constrói essa probabilidade? Mais ou menos da mesma forma que a gente construiu a distribuição amostral da média. Percebe o seguinte:
Nesse gráfico eu tenho o quê? Eu tenho 100 amostras extraídas aleatoriamente com um determinado N. Um tamanho, coloca N 20. A minha população possui uma distribuição normal, para simplificar, com média 5 e variância 25. A média 5 representa, então, o valor do parâmetro, o μ, que eu quero estimar e que, a princípio, eu desconheço, tá? E ele está representado aqui, ó, pela linha vermelha. Agora, eu vou tirar 100 amostras diferentes. Para uma determinada amostra, eu vou calcular um x-barra, vou calcular o desvio padrão da média amostral, e dado um nível gama de confiança, um mesmo, bota gama 95%. A 95% de confiança, fixo, ou seja, o meu valor crítico é fixo. E um tamanho de amostra 20, também fixo. Perceba que eu consigo aqui uma determinada margem de erro, né? Tendo essa margem de erro e o estimador pontual, estimativa pontual, perdão, né? Eu vou determinar um limiar inferior e um limiar superior para o meu intervalo de confiança. Olha a formulinha aqui do intervalo de confiança para a média a um determinado nível de confiança gama. Eu tenho o valor pontual x-barra menos aquela margem de erro dado pelo valor crítico e o desvio padrão da média amostral. E como limitante superior, eu tenho a mesma média amostral mais aquela margem de erro, né? Aquele diâmetro do meu círculo, do meu dardo gordo, né? Então, aqui no gráfico, ó, para cada uma destas 100 amostras diferentes que extraí aleatoriamente, eu tenho o limitante inferior de cada intervalo construído, representado aqui pelo traço em azul, e o limitante superior daqueles mesmos intervalos de confiança construídos, representados por este traço aqui em verde. Então, para essa amostra, por exemplo, para essa amostra aqui, o meu intervalo de confiança foi dado por um valor, digamos que de aproximadamente 4,5 a quase 8. Percebe que esse intervalo contém o valor 5? Né? Por outro lado, este intervalo de confiança aqui, ó, associado à minha amostra 78, possui um limitante inferior e superior, que está aqui, ó, inferior a 5. De maneira que este intervalo de confiança construído não contém o valor populacional. Então, o valor populacional está ou não está contido naquele intervalo que você constrói. O que acontece é que, dado que eu construo esse intervalo de confiança, 95% de confiança, das 100 amostras que eu construí, dos 100 intervalos que eu calculei, há grande chance de que 5 desses intervalos não contenham o valor populacional. Ou, em outras palavras, 95 dos 100 intervalos contêm o valor populacional. Certo? Então, essa é a interpretação correta do intervalo de confiança a 95% de confiança, ou de forma geral, a gama por cento de confiança. É a probabilidade desse intervalo conter o valor populacional ser gama por cento. Então, quando a gente fala de contém ou não, no fundo é um jargão do nosso português, né? Mas você tem que ter em mente, quando você fala assim, que você está ante este cenário aqui ilustrado no slide, né? Se é 95%, então o intervalo que eu construir tem 95% de chance, né, em geral, de conter esse valor populacional, certo? Então, esse é o conceito, tá, gente, de intervalo de confiança. A gente fez ele aqui
construiu ele conceitualmente, utilizando como exemplo a média, mas o conceito em si se aplica para qualquer parâmetro. Aqui podia ter sido a variância, podia ter sido a proporção, podia ter sido a mediana. O que vai mudar? Bom, cada estimador tem a sua própria distribuição amostral, então a gente terá que ver como que calcula aquela margem de erro. Mas no geral, esses intervalos de confiança são construídos assim, como um valor pontual mais menos uma determinada margem de erro. Não confundir com a margem de erro de estimação lá, né? Eles estão mais ou menos associados, tá, gente? Mas mais adiante podemos ver um exercício ali que tente trabalhar ambas as questões, tá? Muito obrigada, então, e até a próxima.